As coisas acontecem a cada segundo. As notícias, elas se arvoram, né, e crescem. E no campo político não é menor, né? No campo político não é menor a relação de informações. E isso agregado ao campo político, agregado também às demandas administrativas, principalmente das responsabilidades daqueles que estão no poder, né? Principalmente em um ano eleitoral. Tem um ditado, tem um ditado interessante, é um ditado popular, é o seguinte, que diz o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? É uma contradição? É, mas esse ditado é muito popular. Eu entendo claramente que esse ditado foi aplicado à gestão da governadora Raquel Lira, no caso da empresa de ônibus caruaruense. Quem não andou na Caruaruense é quem nunca foi a Caruaru ou não andou naquela região ali do Agreste. Eu já andei muito naqueles ônibus. Uma empresa que está há 60 anos, estava, né? Há 60 anos no mercado. Pois bem, a Caruaruense, né? Que você chega, dobra a língua, estava rodando para cima e para baixo, como diz a história do Matuto, rodando para cima e para baixo, sem ter autorização. Desde 2022. Desde 2022. Rodando sem as autorizações como concessão de transporte urbano. Vamos agora fazer uma pausa. Você que é amigo taxista, você consegue rodar ou renovar a sua licença sem que esteja com as suas obrigações pagas? Você consegue tirar um alvará de licença para prestar o seu serviço à sociedade, à comunidade onde você mora, sem pagar os tributos ao município ou ao estado? Você que faz praça, amigo taxista, mototaxista, se você não tiver dentro da lei, organizado, com o seu capacete, as coisas, os itens de segurança, o seu carro não tiver mais ou menos, né, também nos itens de segurança, você consegue trafegar? Se a amarelinha, como o pessoal diz muito, né, que é aquela polícia de trânsito amarelinha, que é muito rígida, que não deixa você passar nada, que eles são honestos demais, é uma loucura, né? Isso que prende você, e prende moto, e prende carro, e não quer saber, tira os seus passageiros de dentro do carro, ou para a moto, fica todo mundo abrindo a boca, mesmo que você, rapaz, só vou ali, estou trabalhando, ele não quer nem saber, prende você porque você não está regularizado, certo? Certo. É assim que funciona. É assim que funciona para quem? Para o trabalhador e para os pobres, para aqueles que necessitam ganhar o pão de cada dia. Não tem flexibilidade para aquele que busca o pão de cada dia. Não tem. Quando eu digo a você que o Estado, ele todo dia se levanta, e era bom que ele dormisse todo dia, mas ele se levanta para insurgir contra você, se insurgir contra você, o Estado brasileiro, ele se levanta contra você. E quando eu falo Estado brasileiro, eu já cansei de falar isso aqui, é o Estado brasileiro de município à União, de município ao Estado e à União Federativa. No caso, a República. Mas é verdade. Então, vamos aqui voltar agora à empresa transportadora, logo Caruaruense, o nome, logo que eles mudaram, né, o nome de fantasia. A Caruaruense, gente, é de Raquel Lira, do pai dela, consequentemente, ela é herdeira, então é dela. E simplesmente estava aí rodando, nem aí. Quantos toyoteiros, muitas vezes, são abordados pelos policiais rodoviários, fazendo o seu trabalho, que é normal, são abordados, não tem a licença, não está com o IPVA pago, prende o carro. Ok? Ok. A concessão e a autorização de licença pela EPTI, que é a Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais, essa mesmo que tirou a 1002 de São Vicente e até hoje não deu uma satisfação, e a gente não tem mais transporte para Recife, não tem mais nada, acabou tudo. Não dá satisfação de nada. Essa mesmo. É essa daí que simplesmente não fiscalizou. Não fiscalizou.
ela não observou, né, a premissa do decreto 40.559 de 2014. 50 ônibus. Todos operando irregularmente. Me diga uma coisa, se tivesse alguma tragédia, hein? Se tivesse acontecido alguma anomalia, algum sinistro, Deus o livre. E aí? Qual foi a atitude da governadora? Pronto. A logo caruaruense agora não trabalha mais. E é assim, é dessa forma? Ela simplesmente suspende, né? Encerra as suas atividades e acabou. E o povo de Caruaru tá lá. E agora? Vai fazer o quê? Não se regulariza e simplesmente para não dar vez à imprensa que descobriu isso pelo site Metrópolis e aí repercutiu, não teve para onde ir. A gente não está falando de política, não. A gente está falando de uma concessão pública que tem que ser regularizada. Era tão bom, né? Que se o que a gente estivesse falando agora fosse diferente. Olha, a caruaruense agora vai colocar novos ônibus para atender a população. Não. E ela descumpria, sabe por que ela descumpriu o decreto? Porque os ônibus, no processo de depreciação, pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, não podia mais trafegar, porque ultrapassou os 10 anos. Tinha ultrapassado os 10 anos. Aí me diga uma coisa, peraí, vocês agora tomaram a atitude de encerrar as atividades da caruaruense. Não me interessa se ela dava lucro ou dava prejuízo. Vocês tinham uma concessão. Aí depois que é descoberto isso, é vocês... Aí, então a decisão da empresa foi de encerrar as atividades e não dar mais nenhuma satisfação. Se não tivesse sido descoberto, vocês estavam trafegando até hoje, né? Sem problema nenhum, né? E aí trafegava. Quer dizer, PTI não prevaricou, não, porque ela sabia que a empresa era da governadora. Claro, ela está afastada das atividades da empresa porque ela é governadora. A lei não permite. Mas é a família dela que toma conta. Ela é herdeira da caruaruense. Aí ninguém... Não, vamos fiscalizar, não. Essa empresa aí é da governadora. Essa empresa aí é do pai da governadora. Deixa pra lá. Não, mas tem ali uma empresa X. Ah, aquela dali a gente fiscaliza. Aquele mototáxi que tá ali trabalhando, vamos ali pegar ali os documentos dele e prender a moto dele. Vamos ali pegar o táxi dele. Vamos ali pegar o carro de aluguel dele. É disso que eu estou falando. Para alguns, os favores da lei. Para alguns. Mas para todos, o rigor da lei. Para todos é o povo, é o que trabalha. É aquele que necessita ganhar o pão de cada dia. Quantas vezes você não é abordado com tanta intransigência, sem flexibilidade nenhuma, ninguém quer, os caras não querem nem escutar a sua história. Não estou dizendo que eles estão fazendo o trabalho deles, não. Estão sim. Mas que bom, que era tão bom que esse mesmo rigor fosse dado a todos. A lei é para todos, ou não? Ou a lei só é para aqueles que não são os enviados do rei? Ou a lei só é para aqueles que estão na corte? Não é para a plebe? É dessa forma que se governa? Acho que está errado. E agora a gente vê nas capas de jornais de hoje que após denúncias de irregularidade, Raquel Lira anuncia, e foi ela que anunciou, então ela tomou para si a responsabilidade. Raquel Lira anuncia encerramento da empresa de ônibus do pai. Poxa vida. Poxa, governadora. O senhor estava indo tão bem, precisava passar por esse constrangimento. A senhora que é muito forte, incisiva, querendo que a lei seja aplicada para todos. Mas para mim, para a senhora não foi. Para a família, para a empresa do seu pai, não aconteceu nada. Foi um erro. E que pena. E que pena que isso só foi tomada, essa atitude sua, após a descoberta pela imprensa. O que é que dá a entender? Se não, ninguém tivesse descoberto, bora, vida que segue, vamos lá, vamos embora, para cima e para baixo. A empresa continuava do mesmo jeito, irregular. Mas ali o cidadão ali da esquina, aquele que não tem ali, que não faz parte da corte, aquele que está ali, que não faz parte da realeza, é a plebe, aquele dali vai ser feito as exigências e os rigores da lei.
Interessante, né? E aqui ninguém vem aqui achar aqui que eu tô falando só de um lado, tô falando do outro. Dia desses aqui, eu tava falando aqui do prefeito de Recife também, porque conhecia lá o amigo de um juiz, não sei o quê, tirou um cara do 73º, o cara era 63 na numeração do concurso, botou pra frente que disse que era PCD, que o cara entrou depois, totalmente irregular. Viu o que fez, aí pegou, recuou. Então não tem esse negócio aqui de passar pano em um e no outro, não. Errou, vai pro cacete. Então vocês são assim, né? Interessante, né? Prefeito de Recife é governador. Quando é pra vocês, a gente aqui organiza, se organiza. Esse é o ponto. Vocês estavam querendo escutar isso? É disso que eu estou falando. Quando me beneficia, quando é de minha conveniência, eu fico cego, surdo e mudo. Quando não é, meus olhos estão super atentos. É disso que eu estou falando. Então não venham aqui nas redes sociais, é isso aí. Não, não, o outro também está fazendo. Se você está levando para o lado político, que eu não estou levando para o lado político. Eu estou levando para um processo de gestão. Eu estou levando para um processo administrativo. Daquilo que se diz que estão tomando conta como instituição de fiscalização. Peraí, só tem fiscalização para mim? Não tem para você? É disso que eu estou falando. Só tem rigor da lei para mim, não tem para você? Porque você está lá, com a caneta na mão, e você é o próprio poder. Então é disso que a gente está falando, e o povo vai se irritando, vai se ficando indignado. Poxa vida, eu me sento aqui, minha obrigação é pagar aqui, mas vocês aqui, para fazer alguma coisa aqui, né, que seja bom para a população, para a sociedade, e é só Jesus na causa. É um parto. E aí? Entendam o seguinte. Hoje, você quer ser gestor, você quer ser prefeito, você quer ser governador, você quer ser presidente. Começa a dar exemplos dentro de casa. Começa a dar exemplos a partir de você, para que possa buscar exemplos para os outros. E eu repito, é impressionante como o Estado brasileiro, ele trabalha contra você. Você dá a ele o que é devido, mas ele continua trabalhando contra você. São nessas coisas que a sociedade se irrita. De um lado e de outro. Se observa claramente. Temos aqui um caso clássico, que foi feito aqui, a imprensa toda deu cobertura do prefeito do Recife, que agora vai sofrer, deram entrada até num processo de impeachment contra ele. Dificilmente vai passar, porque tem maioria na Câmara. Mas já é um estrago, aquilo que se diz que está muito ligado ao povo, as coisas coerentes e transparentes, é uma palavra muito bonita. E aí a governadora, na mesma linha. Olha, fica aí. A empresa é de papai, ninguém mexe na empresa de papai. O nome disso é prevaricação também. O nome disso também dá probidade administrativa, improbidade administrativa também. Sem sombra de dúvida. Se a gente tivesse um lugar mais sério, isso não acontecia. Já dava improbidade administrativa, sem sombra de dúvida. Então é disso que a gente está falando. O problema todo é que as pessoas, muitas vezes, querem estar julgando todo mundo. Esquece de olhar para você. Por isso que muitas vezes eu vejo assim algumas coisas. Olha, calma aí. Tu tá fazendo o quê? Assim, então pronto, por que tu tá sendo tão severo com os outros? Olha para ti, 2 pesos, 2 medidas. É importante demais o trabalho da imprensa num momento como esse. Agora, eu repito, governadora, a senhora não precisava, e aí as pessoas que escutam, que acompanham o nosso programa, a governadora não precisava passar por isso, por esse constrangimento. E é melhor silenciar mesmo, porque para onde for tá errado. Aí a atitude que foi tomada, vamos encerrar logo a empresa. Abruptamente. Então vamos ver qual vai ser a empresa que vai dar cobertura ao vazio, ao vácuo que vai estar na linha de Caruaru até Recife. Quando eu falo isso, imagina como é que tá as tratativas
para voltar de novo, ter uma linha de ônibus que passa São Vicente, Macaparana, aquela região todinha da gente. Essa região aqui da gente. Não tem tratativa nenhuma. Não tem tratativa nenhuma. Ainda bem que tem os transportes alternativos, que não deixam as pessoas isoladas. Mas concessão, a EPTI, né, ela só serve para uma coisa, para cobertar irregularidade. Porque os ônibus da 1002 também, há 200 anos, trafegava também. Não poderia também ter concessão, tá? Ele está rodando, não. Ou que você acha que aqueles ônibus que estavam rodando tinham menos de 10 anos? Tinha mais de 10 anos. Então, do mesmo jeito acontecia também. Né? Se acontecia para um, estava acontecendo para os outros também. E agora começa, né? E aí? Né? A quem recorrer? Se a própria empresa que fiscaliza do Estado, ela tem o poder de fiscalizar, lhe atuar e lhe multar. Mas a empresa do pai da governadora, não.